Olá, neste vídeo eu gostaria de esclarecer o uso de certos nomes em inteligência artificial e tentar mostrar a sua origem e a diferença de significados. Eu estou usando parte dos slides da primeira aula do meu curso na UNB. Vocês certamente já ouviram expressões como inteligência artificial, aprendizado de máquina ou machine learning, redes neurais artificiais, por vezes apenas redes neurais, inteligência computacional e Big Data. Começo dizendo que há mesmo uma certa ambiguidade no uso desses termos. As pessoas vão usando a partir de intenções históricas diferentes, em momentos diferentes, e existe uma certa sobreposição de significados. Não há um consenso absoluto, eu tenho certeza que outras pessoas discordariam de algumas das coisas que eu vou dizer aqui, mas eu quero esclarecer a origem de cada um deles. O termo inteligência artificial tem origem mais ou menos clara. Ele aparece numa proposta para uma escola de verão de pesquisadores em 1956, a ser realizada no Dartmouth College, e os proponentes abrem a proposta dizendo: nós queremos fazer um estudo em inteligência artificial. Então, inteligência artificial nasce desse momento, o nome nasce desse momento. E qual era a preocupação da proposta? Que estudos seriam esses? São uns tipos de problema difíceis de resolver na programação de computadores, na computação clássica, mas que humanos resolvem com certa facilidade. Em outros momentos nós vamos ver que problemas são esses, mas eu posso dar aqui alguns exemplos. O reconhecimento de padrões, a inferência, o raciocínio, a tomada de decisões, todos eles são exemplos. Também a compreensão de linguagem natural, a tradução de uma linguagem natural para outra, são outros exemplos. Eu faço inteligência artificial se eu estou tratando de um desses problemas que, acredita-se, exija características da inteligência humana para serem resolvidos. Eu disse que essa definição é clara, mas ela não é livre de problemas. Não é muito claro que tipo de problema realmente requer inteligência, e isso tem mudado ao longo do tempo. Chama-se o efeito inteligência artificial, ou efeito IA, a tendência a desprezar como não inteligente, de verdade, às vezes se fala assim, um sistema quando ele realiza uma tarefa que até então se considerava necessitar inteligência. Há um texto sobre o futuro, nos aparelhos do futuro, dos anos 70, eu não tenho a referência dele aqui agora, mas o autor fala de telefones inteligentes. E ele fala como esse telefone vai reconhecer o último número discado e você não vai precisar discá-lo de novo. Eu falo discá-lo porque era assim que funcionava na época. Possivelmente ninguém hoje consideraria memória um sinal de inteligência. A gente sabe que tudo que você fez aqui está registrado em algum lugar no computador e ele pode recuperar isso. Será que no futuro um carro autônomo não vai ser considerado realmente inteligente? Hoje em dia parece uma tarefa que requer inteligência, talvez no futuro não. O pesquisador Hofstadter disse que a inteligência artificial é aquilo que ainda não foi feito. Assim que é feito, deixa de ser inteligência artificial. Então, como eu disse, essa definição também tem seus problemas. Então, acabamos pegando uma lista de problemas que classicamente são considerados parte da inteligência artificial. São aqueles que eu mencionei agora há pouco. Um outro termo comum é aprendizado de máquina, que é como eu estou traduzindo, machine learning. Esse termo vai aparecer também de uma forma clara pelo pesquisador Arthur Samuel, em 52, quando ele está descrevendo um programa que ele fez para jogar damas. Este programa tinha uma característica especial. Ele melhorava seu desempenho a partir de experiência. À medida que ele jogava, ele fazia uma análise do resultado da partida e melhorava sua estratégia. E ele chamou isso de aprendizado. Então, aprendizado de máquina são as técnicas que tratam do problema de construir sistemas artificiais que aprendem a partir da experiência ou do acúmulo de dados. Agora veja, quando eu falei que existe mesmo uma sobreposição e uma ambiguidade, aprendizado é um daqueles problemas que se queria tratar lá naquela conferência, lá no slide anterior, lá no início de A.
Então, sim, quando eu estou fazendo aprendizado de máquina, eu também estou fazendo inteligência artificial. Algumas pessoas dizem que é uma sub-área da inteligência artificial, você pode dizer isso. O que torna a coisa um pouco confusa é que a grande maioria das aplicações bem-sucedidas hoje de inteligência artificial usam aprendizado de máquina. Então, os dois acabam se confundindo. Outro termo é redes neurais artificiais, por vezes apenas redes neurais. Esses são sistemas de processamento de inspiração biológica, eles são uma nova arquitetura de computação. A característica dele, ele é numérico, ou seja, nós não estamos lidando ali com conceitos lógicos, com conceitos muito abstratos, simbólicos, nós estamos lidando com continhas, e lá no final eu vou interpretar essas continhas. Ele é adaptável, ou seja, a operação que é feita pelo sistema pode mudar ao longo do tempo, e ela vai mudar como? Técnicas de aprendizado de máquina. E os meus processadores são relativamente simples, eles fazem operações simples, multiplicações, somas e algumas não linearidades, mas há muitos deles. Há muitas camadas, cada camada com muitos desses processadores. Esses processadores vão ser chamados neurônios artificiais e, evidentemente, a inspiração de fundo aqui é o cérebro e são os neurônios biológicos. É importante dizer que essa inspiração ela aparece, mas a área de inteligência artificial e a área de redes neurais vai desenvolvendo algoritmos, não necessariamente preocupada a cada momento estar fazendo algo que se sabe existir no cérebro. Então, ela é a inspiração inicial e há alguma relação, mas na maioria dos casos, quando nós falamos de redes neurais artificiais, elas vão ter aspectos um tanto arbitrários, heurísticos e que são usados porque levaram a bons resultados. O termo inteligência computacional surge no contexto de organização de uma sociedade científica. O I3E, antigo Instituto Internacional de Engenheiros Eletroeletrônicos, ele não é mais conhecido com esse nome, ele é simplesmente I3E, porque hoje em dia ele tem todo tipo de profissional e cientista. Em 2003, criou a Sociedade de Redes Neurais. No entanto, parte da comunidade que trabalhava com inteligência artificial, ela vai usar outros tipos de algoritmos que têm alguma inspiração biológica, mas não são redes neurais. Por exemplo, a lógica fuzzy dos algoritmos genéticos. Existe uma inspiração biológica, a primeira na questão de como nós raciocinamos, a segunda, claro, de tentar aproveitar a seleção natural como um mecanismo de otimização, mas eles não são baseados em modelos de neurônios. Então, achou-se que isso não estava representativo de toda a pesquisa na área e encontrou-se o nome inteligência computacional. É bom lembrar também que inteligência artificial foi um nome com altos e baixos. Em alguns momentos havia um grande entusiasmo, como está acontecendo hoje, mas em alguns momentos houve uma grande desconfiança desse termo. Então as pessoas, de certa forma, não queriam ser identificadas com o termo que ficou marcado por, talvez, promessas não cumpridas. Então veio nesse contexto também. No entanto, ela se confunde, na verdade, com inteligência artificial, ou pelo menos com a parte da inteligência artificial que usa esses modelos de inspiração biológica. Finalmente, o termo Big Data diz respeito a técnicas de processamento de dados variados em grande volume e gerados rapidamente. Então, imagina você tentar organizar ou fazer alguma inferência ou chegar a alguma conclusão a partir dos tweets, dos cliques de uma página da sua empresa, dados de redes de sensores. Essa informação é de um volume muito grande, ela chega muito rapidamente e ela é variada. Você vai ter informações numéricas, informações textuais, talvez informações de voz, de vídeo. Então, as técnicas que tratam desse processamento constituem o que se chama Big Data. E eu gostaria de mostrar que, em um dado momento, em uma dada aplicação, todos esses termos têm seu uso, de certa forma, justificado. Por isso que eu não acho que se deve ter aí opiniões muito fortes sobre usar um ou outro termo, porque no fundo eles estarão todos em jogo, né, todos sendo usados numa aplicação específica. Eu tomo como exemplo o ChatGPT, né, hoje muito comentado.
É uma aplicação de inteligência artificial, sem dúvida nenhuma. Nós vimos que processamento de linguagem natural, e é preciso processar a linguagem natural para ter uma conversa, era um dos objetivos originais da conferência de Dartmouth, então está dentro do que se chama inteligência artificial. Ele é uma rede neural artificial, sim, um modelo, uma arquitetura particular de rede neural conhecida como Transformer. Daí que vem o T, inclusive, do ChatGPT. Como praticamente todas as redes neurais, ela foi treinada, ou seja, adquiriu-se uma grande quantidade de dados de exemplos e ela foi treinada para melhorar seu desempenho por meio de técnicas de aprendizado de máquina. Né? Portanto, também não está errado dizer que ChatGPT é um exemplo de machine learning. É claro que é. E, finalmente, é claro, para organizar toda essa base de dados, ele foi treinado com todo tipo de informação da internet, eu usei técnicas de Big Data. Então, veja que esses termos têm origens diferentes, eles representam áreas de pesquisa com objetivos diferentes, mas as técnicas que foram desenvolvidas sob essas diversas linhas de pesquisa, todas estão sendo aplicadas simultaneamente, trazendo resultados muito impressionantes, tornando a interação homem-máquina mais complexa. Bom, obrigado pela atenção. Espero que tenha ficado um pouco mais clara a origem desses termos e suas diferenças.